O futuro de Max Verstappen não está sendo decidido por manchetes. Está sendo decidido por um número brutal. 109 pontos no campeonato. 6º lugar depois da Hungria. E isso coloca a cláusula de saída da Red Bull bem ao alcance da mão. Enquanto todo mundo prestava atenção nas comemorações do pódio, algo bem mais perigoso acontecia atrás das portas fechadas. Toto Wolff parou de negar a possibilidade. De repente, a maior bomba de transferência da Fórmula 1 deixou de parecer rumor. Passou a parecer contagem regressiva. Durante quase uma década, a Red Bull e Max Verstappen pareciam inseparáveis. 4 títulos mundiais criaram a imagem do império perfeito. Mas a Fórmula 1 nunca recompensou lealdade acima de desempenho. A mudança de regulamento de 2026 embaralhou completamente a ordem competitiva. A Mercedes lidera os 2 campeonatos com a sensação adolescente Kimi Antonelli. A Ferrari surgiu como desafiante de verdade. A Red Bull se viu na posição de quem persegue em vez de ditar o ritmo. O equilíbrio de poder mudou em silêncio. Mas existe um detalhe. Publicamente, Toto Wolff insiste que a prioridade é estabilidade. Em particular, ele se recusa a fechar a porta para Verstappen. Ao mesmo tempo, a Red Bull, segundo relatos, oferece um contrato mais rico até 2029, apenas se Max concordar em remover as cláusulas de saída que hoje lhe dão poder de barganha. Então a pergunta que fica é esta. Se as duas equipes de repente parecem tão interessadas, o que exatamente elas sabem que o resto do paddock ainda não sabe? O maior erro que os fãs estão cometendo é achar que essa história é sobre lealdade de piloto. Não é. É sobre alavancagem competitiva. E a Fórmula 1 sempre recompensou a alavancagem muito mais do que emoção. Olhe os números depois do Grande Prêmio da Hungria. Kimi Antonelli lidera o campeonato com 219 pontos. Lewis Hamilton aparece em segundo com 169. George Russell é o terceiro com 160. Max Verstappen tem apenas 109 pontos e ocupa a 6ª posição. Isso não é simplesmente um atraso. É um colapso completo, se comparado ao padrão que o próprio Verstappen estabeleceu nos 4 anos anteriores. Agora, junte isso ao detalhe técnico mais importante do contrato dele. O acordo de Verstappen com a Red Bull, segundo relatos, contém uma cláusula de saída baseada em desempenho. E como ele entrou na pausa de verão, fora da posição exigida no campeonato, essa cláusula se tornou efetivamente ativa até outubro. Isso muda tudo. De repente a Red Bull não está mais negociando a partir da força. Está negociando a partir do medo. E o medo cria erros. Observe um momento. Poucas semanas depois de as cláusulas de saída se tornarem relevantes, surgem relatos de que a Red Bull está preparada para estender o contrato de Verstappen até 2029. Aumentar o salário dele acima dos atuais 65 milhões de euros por ano. E o mais importante, remover completamente a cláusula de liberação. Esqueça o salário. A verdadeira batalha não é sobre dinheiro, é sobre controle. Se a Red Bull eliminar a cláusula de saída, Verstappen perde sua maior arma de negociação. Se Verstappen recusar, a Red Bull continua cada fim de semana de corrida, sabendo que seu maior ativo pode legalmente ir embora, antes mesmo que o próximo ciclo de regulamento se estabilize. Isso não é gestão de contrato, é guerra política. Agora compare o comportamento da Red Bull com o da Mercedes. Toto Wolff poderia ter fechado o assunto em 10 segundos. Em vez disso, fez algo bem mais interessante. Ele reconhece que Verstappen e Antonelli poderiam correr juntos um dia. Ainda mais reveladora foi a comparação que ele escolheu. Em vez de falar de hierarquia de pilotos, Wolff citou imediatamente Hamilton contra Rosberg. Provavelmente a rivalidade interna mais explosiva da história da Mercedes. Chegou a brincar dizendo que hoje gerenciaria aquela situação melhor. A maioria das pessoas ouviu confiança. Chefes de equipe ouviram preparação. Porque chefes experientes raramente oferecem exemplos, a menos que já tenham imaginado o cenário internamente. Depois, veio outra frase reveladora. Wolff insistiu que a Mercedes não deveria trocar de pilotos, porque a prioridade é tornar o carro mais estável. Parece comum, não é? A Mercedes lidera os 2 campeonatos, apesar de sofrer problemas de confiabilidade repetidos ao longo de 2026. Em outras palavras, eles acreditam que a fraqueza é mecânica, não humana. O departamento de engenharia ainda enxerga desempenho não usado dentro do pacote. Pense no que isso significa. A Mercedes não está procurando um piloto para salvar o projeto. Está construindo um projeto atraente o bastante para que o melhor piloto do grid possa, um dia, escolher ficar com ele. Essa é uma filosofia completamente diferente. A Red Bull, por outro lado, parece presa no ciclo oposto. Depois da classificação na Hungria, Verstappen descreveu a sessão como absolutamente horrível. Disse que o carro estava completamente quebrado. Disse que cada volta ficava pior e pior. Essas não são exageros emocionais, são observações técnicas. Quando um piloto diz que cada volta piora, em vez de melhorar, os engenheiros imediatamente começam a procurar variáveis que deveriam permanecer consistentes. Preparação de pneus, equilíbrio aerodinâmico, altura de rodagem traseira, estabilidade, janelas de temperatura de freio, ou até movimento imprevisível da plataforma em curvas de alta velocidade. Algo fundamental não estava se comportando de forma previsível. E imprevisibilidade é a única coisa que pilotos de elite mais odeiam. Observe outro detalhe pequeno mas revelador. Depois da classificação, a Red Bull, segundo relatos, manteve as aparições de Verstappen na mídia extremamente curtas. Oficialmente a explicação foi de agenda.
Não oficialmente, a imprensa holandesa descreveu Verstappen como estando além do desespero, depois de mais um fim de semana com problemas de desempenho sem explicação. Essa expressão importa. Não frustrado, não decepcionado, além do desespero. São palavras normalmente reservadas a pilotos que já não acreditam que o problema de base seja temporário. Essa é a rachadura psicológica que toda equipe rival observa. Porque transferências na Fórmula 1 raramente começam com negociações de contrato. Elas começam no momento em que a confiança absoluta desaparece. E pela primeira vez em anos, essa confiança parece escorregando dentro da garagem da Red Bull. Agora vamos examinar o detalhe que quase todo mundo deixou passar. A Red Bull insiste que Verstappen continua comprometido com o projeto. Seu empresário, Raymond Vermeulen, repetiu publicamente que eles sempre foram leais e que Max quer terminar a carreira com a equipe. É uma declaração forte. Mas observe o que vem logo em seguida, com a oportunidade de vencer. Essas 5 palavras mudam completamente o significado. Não é lealdade incondicional, é lealdade condicional. Vença e a relação continua. Pare de vencer, e cada cláusula, cada reunião e cada telefonema de repente ganham peso. É exatamente por isso que as últimas atualizações técnicas da Red Bull merecem um olhar mais atento. Desde a introdução do pacote revisado de sidepods e carenagem do motor na Áustria, Verstappen subiu ao pódio 2 vezes em 3 corridas. No papel isso parece progresso. Mas engenheiros de Fórmula 1 não julgam atualizações por pódios. Julgam pelo teto de desempenho. Faça uma pergunta simples. A Red Bull ficou mais rápida? Ou Verstappen simplesmente maximizou um carro que ainda não é capaz de bater a Mercedes e a Ferrari de forma consistente? São realidades completamente diferentes. As evidências apontam para a segunda resposta. Nos fins de semana recentes, o RB22 mostrou flashes de ritmo, só para perder consistência na classificação ou no gerenciamento de pneus em stints longos. Em uma sessão, o eixo dianteiro responde perfeitamente. Na seguinte, a plataforma traseira se torna imprevisível. Pilotos conseguem se adaptar à subviragem, conseguem se adaptar à sobreviragem. O que eles não conseguem se adaptar é a um equilíbrio que muda de curva para curva. Isso destrói a confiança. E a confiança é a moeda escondida da Fórmula 1. Agora compare essa filosofia com a da Mercedes.